parada dentro do carro por conta do alagamento, liguei para a Mames não ficar preocupada. Ligação de mames com filhos, espiritual ou via celular é imediata. Tá chovendo muito, pelo amor de Deus, não sai de onde está. Ok, obedeci mesmo. Eu nasci em São Paulo, desde criança eu queria ser jornalista, adorava escrever e me formei jornalista depois de fazer uma faculdade de Mogi das Cruzes, que foi uma boa faculdade. Fui trabalhar no Diário do Grande ABC, um primeiro emprego, aprendi muito lá. E em seguida fui para a Folha de São Paulo, que foi um trabalho bem legal de desenvolver, conhecer muitas coisas. Todo o aprendizado do jornalista, que é o dia a dia, né? Eu sempre gostei muito de escrever. Eu resolvi escrever esse livro porque eu tinha muitas conversas com a minha mãe. E apesar da distância de gerações, que a gente sabe que todos nós enfrentamos, né? Com a mãe, com a avó, às vezes nem tanto com a avó, mas com a mãe principalmente. E eu sempre tinha alguns problemas, eu sempre procurava nela uma amiga. E ela foi muito pronta sempre. Mas ao mesmo tempo ela tinha uma coisa irônica, né? De deixar você pensando. E uma vez ou outra escrevi isso no Facebook, que foi o começo da brincadeira. Eu achei engraçado ela tirar um sarro da minha cara, digamos assim, né? E aí os meus amigos gostaram, acharam interessante e viviam me perguntando: por que você não edita, não faz uma compilação de tudo? E aí a ideia surgiu daí, né? E, na verdade, eu queria fazer uma coisa mais simples, e ele é simples, ele é bem despretensioso, só que ele foi criando forma, ele mesmo, né? A capa foi desenvolvida de uma forma bem suave, ficou bem gostosa, e aqui tinha uma outra imagem, eu perguntei pro artista: dá para pôr a foto dela? Ele falou: claro que dá. Então, e ela foi uma homenagem, na verdade, para ela e para o meu pai que está aqui, né? Meu pai também foi um grande incentivador na minha vida. Tudo que eu queria fazer, eles me ajudaram muito. São histórias, a gente chamou de mini crônicas, que são conversas pequenas e rápidas, mas que elas têm um começo, meio e fim. Ou seja, você consegue visualizar o momento que está acontecendo. Tem histórias curtinhas, às vezes de 2, 3 frases, mas ela está escrita de uma forma bem gostosa. Você consegue visualizar o que está acontecendo, se imagina na situação e quando termina, que ela tem um fim, faz você pensar sobre aquela conversa, né? E alguns amigos e colegas de trabalho, tudo tem me falado: tal história eu me identifiquei, tal história já aconteceu comigo. Então ele é gostoso porque são histórias independentes. Você abre e gosta daquela, ou você quer ler de uma vez e depois você volta a reler. Tá bem interessante. Mames fez um docinho para mim. Fui comer. Ela: agora não, é para depois. Ok, esperei. Acho que ela ficou com dozinha e falou minutos mais tarde: pode comer, fiz mesmo para você. Retruquei fazendo doce. Ué, não era para depois? E ela: então, agora é depois. Tempo. Olha, tem um exemplo aqui que eu estava distraída fazendo alguma coisa e a historinha é assim: do nada, Mames falou: não adianta nada jogar água na churrasqueira. E eu perguntei para ela: como? E ela: Deus mandou pouca chuva por aqui, só esfumaçou mais. Verdade, dá para ver a fumaça saindo do asfalto. Quer dizer, na verdade a gente estava pedindo chuva, né? Todo mundo precisando de água, tá uma escassez danada. E aí quando ameaçou uma tempestade, eu falei: que bom, vai chover. E nós estávamos só em silêncio aguardando, vendo já o céu se transformar em chuva. E de repente ela saiu com essa, né? Não adianta nada. Aí eu falei: que churrasqueira, né? O que ela tá dizendo? Aí a gente via a fumaça saindo do asfalto, né? E aí é uma historinha bem gostosa que tem a ver com o dia a dia, né? Então, com a mamãe, assim, ela, desde criança, eu vi ela ensinar, ela foi professora de datilografia, né? Na época em que tinha datilografia era importante. Hoje, num simples toque, você escreve num celular, quem diria, né? Os aplicativos são inúmeros hoje. Mas quando ela era professora de datilografia, era muito bonito ver. E eu queria muito escrever.
E ela ficou com medo de me ensinar, porque eu tinha os dedinhos pequenos, era muito nova, mas acabei aprendendo. E com isso acabou sendo o meu primeiro emprego. Ela também trabalhou como datilógrafa, ela veio para São Paulo muito cedo, foi uma grande batalhadora. E isso nos trouxe um pouco essa identidade mútua, né? Eu queria ser muito, ela era muito exemplo para mim. E nós viemos vindo, ela acompanhando toda a minha trajetória. Claro que no português eu me superei um pouco, porque ela não teve tanto estudo, mas ao mesmo tempo ela tem essas tiradas inteligentes, né? Então, muito gostoso essa... E na verdade é uma homenagem para as mães em geral, que se dedicam para os filhos no todo, né? Até por não terem tido as oportunidades que nós temos, que os mais jovens hoje têm, elas se dedicaram a dar essa oportunidade para nós. Eu acho que num momento, na atualidade, que a gente está vivendo, que muitos filhos não se entendem, os pais também estão distantes, eu acho que isso aqui vem trazer essa sutileza tão importante na convivência familiar. Na verdade, quando eu comecei a escrever as historinhas, que eu digo as conversas, eu não tinha ainda muita noção desse talento. E aí eu pedi para Márcia Chagas, que é uma consultora literária, olhar as minhas historinhas e ver se valeria a pena traduzi-las para um livro, transpô-las para um livro. E até correndo o risco dela dizer, olha, não pode não acontecer. Só que ela me deu esse feedback muito interessante, dizendo que as histórias eram pequenas, mas tinham começo, meio e fim. Ela elevou essas histórias ao patamar de mini crônicas e me encorajou a fazer o livro, até me dizendo que eu poderia continuar com esse... É um talento mesmo, né? Que você desenvolve ou tem. Para mim, até então, era desconhecido. Como eu te disse, foi bem despretensioso o início do livro. E quando ela me comentou isso, que eu conseguia fazer pequenas histórias que eram de começo, meio e fim, eu lembrei muito de quando eu comecei a ser jornalista, né? Que você tem que contar rapidamente naquele primeiro parágrafo tudo o que está acontecendo e depois desenvolver com um pouco mais de conteúdo. E ela até sugeriu que eu fizesse outras, quem sabe, né? Crônicas maiores. Vamos ver. Estamos na trilha. E o agora não posso? Toda hora Mames me responde, agora não posso, me cansei. Mames, para qualquer coisa que te peço, você só diz, agora não posso. E ela, no, agora não puedo. Tenho de admitir, mudou. Nossa, a mamãe ficou muito feliz. Ela não esperava em vida, ela já está com idade. E é interessante porque nós gostamos muito das mães. Desde criança a gente homenageia o Dia das Mães nas escolas e tal. Só que depois, com o passar do tempo, tem essa distância, proveniente até naturalmente das gerações, cada um na sua idade. Só que para ela foi assim, em vida, receber essa homenagem, está sendo muito bonito, né? As próprias colegas dela estão vendo isso como uma coisa gostosa, estão dividindo com os filhos. Muitos leitores já, que são desconhecidos meus, já pegaram o livro, jovens, idosos, adultos, está sendo bem interessante. Então, a partir do momento que a gente lançou o livro, outras pessoas acabaram tendo acesso a ele. Parentes, amigos. Então, meu amigo emprestou para um amigo, que emprestou para um filho. E está tendo leitores de todas as idades, jovens, adultos, mais idosos. E, como eu te disse, cada um está tendo uma identificação com a história, né? Então, as mães, em geral, sejam elas jovens, mais velhas, adolescentes até, estão gostando de ler essas histórias que acontecem no dia a dia, né? É que ninguém pensa em anotar. Eu comecei a anotar e é bem rápido o pensamento. Se eu não anoto a palavrinha que deu aquela história, passa. Então eu tenho que... Minha mãe até brinca, você vive atrás de mim com uma caneta, com um lápis, agora com o celular, né? Para anotar tudo e não perder, porque ela já está com idade. E quando ela fizer falta, vai dar saudades. Ai, ótimo você tocar nisso, ótimo falar do livro, porque assim, houve uma época em que o livro, as editoras eram muito fechadas, ainda tem um pouco disso, o mercado é muito fechado.
E hoje em dia não, hoje você consegue editar o seu livro, é uma produção independente e eu espero que consiga, mais pra frente eu vou tentar patrocínio, vou tentar atrás de editoras, mas foi uma produção independente com uma gráfica que me permitia fazer poucos exemplares. Surpresa minha que eu fiz 100 e venderam 100. Normalmente não vende tudo isso, né? Vende um pouco menos. Já estou numa segunda tiragem, porque já tem pedidos, né? E eu espero que ele faça sucesso, mais por esse jeito gostoso de ler, né? Mas a produção foi independente, eu procurei uma gráfica que fizesse, como eu te disse, poucos exemplares. A capa teve uma ideia primeira, que era de fazer apenas um colar de pérolas, alguma coisa assim, mas o rapaz que criou, que é o Anderson de Oliveira, trabalha na Prova Digital, ele que teve a ideia de fazer uma coisa um pouco mais, um pouco mais rebuscada. E ficou bem legal, né? A cor ficou sutil, ficou bem interessante. E o nome a gente demorou um tempinho também. No começo era um tricotando com mames, né? Mas o Pérolas deu esse toque, tipo, falei alguma coisa que é raro, né? E que tem que ser colocado no papel na hora, né? Ditado na hora, porque depois fica muito volátil. Que susto! Falando para Mames que o Júnior era tão bonitinho quando pequeno. Ela disse, todo bebê é bonitinho, depois se transforma. Hein? Como assim? Completou a tempo. Vai crescendo, vai ficando mais bonito. Ufa! Então, foi uma produção independente, né? E ele foi criando forma por si próprio. Quando eu compilei os textos, eu percebi que eu tinha 100 páginas. 100 páginas para mim era muito bom. De início, eu achei que faltaria? Então, faltaria a apresentação, faltaria a capa, alguém que escrevesse o resumo dele, que é a contracapa. Enfim, ele próprio foi se criando e ficou bonito. Quando eu vi, falei, nossa, no fim virou um livro, né? No início era só fazer uma pérola, um colar de pérolas aqui, mas quem criou a capa fez toda uma procura, uma pesquisa de como mostrar isso de uma forma mais doce, digamos assim, homenageando a própria personagem, né? Que é uma personagem, mas que existe, que é a minha mãe. Quem quiser adquirir o livro, Pérolas da Mames, pode encontrá-lo na livraria Galileu Galilei, que fica no Instituto de Física da USP. Brevemente ele vai estar em e-book, que é uma versão eletrônica, num preço mais acessível, e por enquanto pelo site então da Galileu, que é www.galileugalilei.com.br. Mãe, preciso fazer uma dieta, me ajuda? Claro, responde ela. E eu, falando nisso, que tem de almoço? Ela responde, metade do que você pensou. Caramba, não precisava levar ao pé da letra. E ela conclui, tô te ajudando, não tô? Fome aumentou.